Boa tarde, amigos. Aqui é a Aniette Roma. Hoje, em especial, vou render homenagens a uma pessoa que me toca o coração. O nome dela é Helena Kowalska, irmã Faustina, Beata Faustina e hoje Santa Faustina. Irmã Faustina nasceu no Império Russo, em Głogowieck, em 25 de agosto de 1905, e faleceu em Cracóvia, na Polônia, em 5 de outubro de 1938, aos 33 anos. Ingressa na vida religiosa aos 18 anos, mas ela escreve que desde os 7 anos ela tinha visões com Jesus. Mas aos 18 anos, ela escreve em seus vários cadernos de diário, ela escreve que estava num baile, numa festa, quando ela viu Jesus e dizia que ela estava demorando para fazer um trabalho. E ela reconhece que ela deveria ir até um convento. Ainda fica 2 anos ainda, porque ela não tinha conhecimentos, nem dinheiro, nem estudo. Então o convento a barrou e ela ainda trabalha como doméstica durante 2 anos para conseguir dinheiro para pagar o quanto o convento pedia para que ela fosse morar dentro do convento. E ela ingressa no convento aos 20 anos. Mas ela se tornou freira aos 23. Mas sempre trabalhava na cozinha, no jardim, no convento. A jornada dela era sempre com visões, o que o padre do local a orienta que escrevesse tudo o que ela ouvia de Jesus e todas as vezes que ela via Jesus. Até que em 1933, ela já estava com 28 anos, ela recebe a imagem de Jesus misericordioso, que nós a conhecemos hoje, com um raio vermelho saindo do coração e um raio branco saindo do outro lado. E ele pede a ela que desenhasse aquilo e que escrevesse também embaixo: Jesus, eu confio em vós. E ela desenha. Depois o padre pega essa imagem e pede que essa imagem seja feita numa pintura. No ano seguinte, em 1934, houve nessa cidade uma festa, a festa da misericórdia, porque Jesus põe para ela que aquele seria o momento da misericórdia. E então, em 1934 tem uma festa, a festa do Divino Misericordioso, que é Jesus. Só que depois disso a igreja tranca tudo, fecha tudo, porque o povo estava levando por um processo místico tudo aquilo, e aí tudo ficou guardado no Vaticano, até que em 1978, quando o Papa João Paulo II começa o seu papado, ele já começa a liberar, reconhecer o erro que a igreja fez com aqueles documentos, que eram documentos no período pós-guerra. Para eles era difícil, onde o comunismo imperava também, tudo muito difícil para eles. Então, eles estavam na Polônia e aí tudo foi trancado pela igreja. Até que o Papa João Paulo II reconhece que houve um erro. Houve um erro na interpretação, como ele escreve, na tradução. Então, ele reconhece que aquilo era verdadeiro. Em 1998, o Papa João Paulo II coloca a irmã Faustina, Maria Faustina
Nikolauska, que era o nome dela de freira, como beata. E no ano 2000, João Paulo II a reconhece, né, como, com todo o trabalho do Vaticano, como santa. E a Igreja coloca como no grupo dos notáveis místicos do cristianismo. Mas é muito interessante porque nos escritos de Irmã Faustina, ela coloca que Jesus a chamava hora de apóstola. Ela está escrito no diário dela, né, que é todo colocado em páginas. E também, momentos, ele a chama de secretária da Divina Misericórdia. E é muito bonito isso, porque ela tinha dificuldade para escrever, ela tinha pouco conhecimento, e ela, então, se dedica totalmente a fazer este trabalho para Jesus. Mas o confessor dela, um Beato Miguel Sopouco, foi que a orientou que ela deveria escrever tudo que ela via e tudo que ela ouvia. Isso, eles estavam no convento em Vilnius, na Lituânia. Ela tinha 25 anos quando ela contraiu tuberculose. E aí, ela tem uma visão de Jesus. E Jesus diz a ela, peça ajuda, que eu lhe ajudarei. Então vocês pensam assim, ela com tantas visões de Jesus desde pequena, ela doente, ela ali ruim, ele ainda chega, olha para ela e fala, peça ajuda que eu lhe ajudarei. Então pedir ajuda na nossa vida é fundamental, porque é nesse momento que a gente se põe humilde, né? Humilde a quem possa nos ajudar. É um trabalho gratificante para ela. E no convento ela ficava sempre num espaço, sempre na cozinha, no jardim, fazendo o trabalho que achavam que era o trabalho dela, né? E é gratificante reconhecer isto, porque a dificuldade da igreja sempre foi de reconhecer essas pessoas com esse potencial de estar mais próximo de Deus e de Jesus, né? E eu penso assim, ninguém está excluído de percorrer o caminho de evolução. Todo mundo tem o seu caminho, mas o caminho dela foi um chamado muito forte para ser a secretária mesmo, né? Como Jesus a chamava, secretária do Divino. E ela tinha que trazer a mensagem da misericórdia no tempo que a Europa estava lá, no período entre guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, energias muito pesadas. Precisava da força da misericórdia. Mas a evolução é para todos. E todos, para que todos possam alcançar esse estado de amor pleno. Mas nós precisamos nos conectar com o alto. E o processo de misericórdia é fundamental para cada um. Porque Deus não priva ninguém da possibilidade de reconhecer o amor. E que o amor é e está em tudo. Mas em meio da realidade que nos encontramos, ou no meio de qualquer realidade, ou da realidade de cada um, uma realidade de sofrimento, principalmente nesses momentos difíceis, nós temos que nos lembrar de Jesus, no Mestre. E Ele nos deixou o Evangelho. E Ele nos promete a sua ajuda e proteção. Mas o primeiro passo é individual. Para confiar nele, o coração tem que ser tocado. Cada um dá o seu passo. Mas, se a pessoa é cristã, o que a gente pode esperar de um cristão? Devoção a Deus. Isso não podemos negar se somos cristãos. Mas dentro desse processo, que desde o caminho, o Evangelho, o caminho que Jesus nos mostra, exatamente é um caminho a percorrer para reconhecer a luz da verdade. Que verdade? Que nós somos um ser em evolução. Essa é uma grande verdade. É reconhecer o que nós somos. Um ser em evolução. Estamos aqui e agora. Para tudo.
para passarmos por tudo que precisamos. Mas é muito forte o trabalho, muitas vezes, o caminho que tudo tem que percorrer. Se a igreja, em 1934, condenou que tudo isso fosse divulgado, tinha uma razão maior, né? Naquele momento, talvez não pudesse ser tão bem interpretada e tudo ainda ficaria num processo mais difícil. Teria que sair agora mesmo. Mas os 2 raios saindo do peito de Jesus, do coração de Jesus, ela escreve. Ela conversando com ele, ela pergunta o que seriam aqueles raios. Ele diz que o raio vermelho seria o sangue, né? A vida. Ela pergunta a ele o que seria o significado. Então ele fala que o raio vermelho é o sangue, que é a vida, né? A vida aqui agora, a vida, né? A vida das almas. Que força que a gente tem de vida. Mas que o raio mais pálido, né? Branco azuladinho, que seriam as águas, que justifica as almas. É interessante isso dizer, as águas que justifica. A água é símbolo de sentimento. Então, o que justifica as almas, nós somos as almas, é o tom máximo de nossa alma, os nossos sentimentos. A paz é um sentimento, o amor é um sentimento, a beleza é um sentimento. E cada um tem esse processo de entendimento e um nível de entendimento para a beleza, um nível de sentimento, uma quantidade capaz de reconhecer a paz, a felicidade. Então, cada um de nós tem esse processo de sentimento interior. Para uns o amor não é importante, para outros a beleza não é importante, para outros a paz dele muitas vezes é alguns momentos de prazer, mas é o entendimento e a aceitação de cada um. Mas cada um vai estar em evolução, vai evoluir para uma felicidade, um estado de sentimentos puros, verdadeiros, que é a nossa própria luz, a divina luz que está em nós. Mas a irmã Faustina é para nós um exemplo. A imagem que ela fez depois foi pintada uma outra, que está em Cracóvia. Mas agradecemos também muito ao Papa João Paulo II, rever toda essa obra dessa irmã Faustina. E ela coloca no diário dela que ela deseja que essa imagem fosse venerada, mas que ela prometia também, ela conversava com Jesus, que também seria uma força para a vitória sobre os inimigos, e principalmente na hora da morte, e que a defenderia muito. Mas essa imagem tem esse processo abençoado. E ela ainda coloca nas conversas de Jesus que um dia da misericórdia deveria ser consagrado, para que todos eles se lembrassem sempre da misericórdia. Então, ela escreve no seu diário que seria o primeiro domingo após a Páscoa. Interessante, amigos, que esse ano é no dia 12 de abril. Então será um dia importante para recolhermos e mais uma vez, humildemente, pedir a Deus, a Jesus, misericórdia pelo momento que o nosso planeta está passando. E é isso que nós devemos, que já reconhecemos a grandiosidade do nosso Mestre Jesus, a grandiosidade de quantos conselheiros espirituais, anjos de Deus,
mensageiros de Jesus, vêm nos dizer para nos sermos firmes e fortes e que Jesus e os mestres, que os anjos estariam junto a nós. Então, que possamos a cada dia lembrar de elevarmos os nossos corações a Jesus misericordioso, que fortaleça todos os corações para a paz, para a saúde e para a felicidade. Nossa gratidão eterna à irmã Faustina, essa grande mensageira, e todo o trabalho que ela pôde nos deixar como símbolo, como norte, como uma bússola, como uma força maior para os corações sensíveis. Muita paz. Muito obrigada, amigos, por estarmos juntos. Logo mais faremos uma meditação. Graças a Deus.